Bom dia, tudo bem? Vamos, sentir bem-vindos aqui nessa aula remota, certo? Enquanto a gente estiver nesse isolamento social, o nosso encontro vai ser por aqui. Bem-vindo ao pensamento filosófico. O nosso capítulo hoje, que vamos dar início, certo? Uma pequena introdução ao capítulo 5º, certo? E o título é O Homem como Ser Racional, certo? Essa frase, que é de Aristóteles, essa definição do homem, o homem ser racional, foi muito criticado, dentro da própria filosofia, né? Você vai encontrar Nietzsche que vai dizer que o homem não é racional, o homem é impulso, o homem é puro impulso, certo? E a racionalidade, ela é muito ínfima, muito pequena. Freud, vai nos mostrar que o homem, ele é feito de libido, de desejos, muitas vezes inconsciente, certo? Ou quase sempre inconsciente. Então, o homem é mais inconsciente do que consciente de si e das coisas. E também nós vamos ter Cassirer, que vai dizer o homem ser simbólico. O homem é feito de linguagens, e ele representa tudo em símbolos de linguagem. E também, hoje, nós estamos vendo que essa racionalidade do homem, não é lá grande coisa, porque nós podemos ver tantas coisas, que a gente diz como pode ser as pessoas racionais, O homem comporta pior, do que todos os outros animais, Existem pessoas que hoje não estão nem aí para a racionalidade. As pessoas querem, apenas afirmar sua opinião, muitas vezes pela violência, pela força, pelo impulso. Aquilo que é que acreditamos o que somos. Deixa eu ver essa mensagem. Ei, Ed, aquilo que acreditamos define quem somos? Uma crença é apenas uma crença, certo? O fato de eu acreditar que eu sou médico não me torna médico, certo? O fato de Olavo acreditar que é filósofo, isso não lhe torna filósofo. O fato de acreditar que eu sou justo, isso não me torna uma pessoa justa. Aristóteles vai dizer, para você dizer que uma pessoa é justa, essa pessoa tem que estar praticando atos justos. E se um dia essa pessoa pisar na bola e praticar injustiça, eu não posso dizer que essa pessoa é injusta. É uma pessoa justa que errou, praticou injustiça. Uma pessoa que só faz coisas erradas, no sentido de fazer tudo que é injusto, Essa pessoa não pode ser definida por justo só porque uma vez fez um ato justo, uma vez na vida. Nós somos aquilo que praticamos, aquilo que acreditamos ser, certo? Então, Sartre vai dizer, nós somos aquilo que escolhemos ser. Escolhemos, não significa dizer, eu opto por isso. Escolher é mais do que optar e dizer eu sou, mas é ser, é executar, é atitude, certo? Bom, voltando para Aristóteles, que usou essa frase, o homem é um ser racional. Para Aristóteles, como para os outros gregos, o homem possui uma natureza, e essa natureza o define do resto dos outros seres, A natureza de um gato, certo, é diferente da natureza de um cachorro. Todos eles têm sua natureza diferente, certo? E eles seguem a sua natureza. Você não vai querer adestrar um cachorro como se adestra um gato, porque eles têm natureza diferente.
Então, a natureza de gato é mais difícil que a natureza de cachorro, certo? Então, você também tem um ser humano que tem uma natureza diferente. E a natureza humana está justamente em ser racional. Segundo Platão, nós possuímos 3 dimensões da alma, ou 3 almas. A alma mais impulsiva, a alma mais instintiva, feita de impulsos irracionais, é a alma natural, que ele chama de alma apetitiva, essa alma concupiscível. Essa alma, ela serve para nutrir o corpo, para manter o corpo vivo, beber água, comer, né, fazer exercícios. Esse corpo, né, ele precisa se sustentar. Então, essa alma que está na gente que trabalha nisso. Existe uma outra alma, né, que não é tão instintivo, mas existe algo de irracional, mas não é racional, certo? Essa alma é a alma irascível, é a alma do ímpeto, né? É a alma das emoções, é a alma onde está lá os sentimentos. Então, a alma irascível é aquela emoção que a gente tem, sentimentos, que nós temos consciência disso, né? Nós sabemos porque amamos uma pessoa, ou muitas vezes nem sabemos porque amamos, mas temos consciência disso, mas sentimentos. E tem a alma totalmente racional, que controla todo o resto. Quando controla, a pessoa é equilibrada. Quando essa alma perde o controle, é como um barco à deriva. Se o capitão perder o controle do barco, se o motorista perder o controle, né, da direção do ônibus, o que nós vamos ter é imprevisível, mas sabemos que no final vai dar ruim. Então, o homem em que o corpo domina, ou o corpo está sem o controle da alma racional, essa pessoa é imprevisível, e essa pessoa, né, sabemos que não vai um dia quebrar a cara, porque essa pessoa vive ou do impulso, né? Essa pessoa vive para comer, essa pessoa vive para satisfazer os prazeres do corpo, essas pessoas quer viver só do corpo, certo? Ou essa pessoa vive dos sentimentos. Quem vive de sentimento é muito mais imprevisível ainda. Conhece uma pessoa hoje, apaixonada à primeira vista, depois 2 semanas está odiando mortalmente essa pessoa. São pessoas instáveis, mas o ser racional, aquele que a razão predomina, esse já tem cautela, esse é mais prudente, esse não comete injustiça, mesmo quando sente, né, raiva da outra pessoa. Por exemplo, no divórcio, a pessoa que é dominada pelo impulso, né, dominada pelos sentimentos, está com ódio, quer tudo para si, certo? Filhos, casa e tudo mais. Mas a pessoa que é racional, ela, antes de tomar uma atitude, ela mede, ela avalia, depois ela decide. E quando ela decide com justiça, mesmo às vezes contra o gosto, mas ela muitas vezes nos parece como uma pessoa fria, calculista, mas essa pessoa é justa, é ser racional. Para Platão, o homem sábio, ele tem que ser racional, inclusive ele deve governar, certo? Nós já vimos, né, que quem deve governar na cidade bela de Platão, que ele imaginou, é o filósofo, né, rei ou rei que se torna filósofo. Então, o Aristóteles vai dizer, esse ser racional, certo? Que é o homem, ele usa da fala
a fala para descrever o que as coisas são, mas também usa a fala para denominar o que é bom, o que é ruim, o que é nocivo, né? E para também definir o que é justo, o que é injusto. Os outros animais não podem fazer isso, não podem fazer esse tipo de avaliação. Um animal não define o que é bom, o que é nocivo. Esse animal, o instinto dele já o predispõe a seguir aquilo que é melhor para a sobrevivência dele e aquilo que é ameaça. Nós não. Nós definimos o que é bom e agimos de acordo com isso e muitas vezes não agimos de acordo com isso, certo? Então, o homem, como ser racional, ele cria a fala e a partir da fala, que é diferente de foné, né? Foné é voz, de fono, de fonodiologia, de telefone, né? De iPhone, smartphone, certo? Isso é tudo que projeta voz, certo? Foné, do grego, né? Voz. O homem que ganha no grito é o homem que, né, é como animal. O leão que ruge, né? Gato que mia, e a criança que esperneia no meio do shopping, gritando, chorando. O homem racional, ele não grita. Ele usa o discurso racional para convencer, para demonstrar, certo? Então, é da nossa natureza ser seres racionais. E ser racional é justamente não dominar, controlar e eliminar os nossos sentimentos e os nossos impulsos. É impossível. Nós somos natureza. Olha, Aristóteles diz, nós somos animais racionais. Não está dizendo que nós não somos animais. Nós temos tudo que a natureza, né, nos dotou, certo? Nós temos raivas, nós temos medo, e isso não se pode tirar da gente. Aristóteles mesmo diz, o guerreiro corajoso, né, não é aquele que não tem medo. O guerreiro corajoso é aquele que vai à luta com o seu medo. Porque se ele não tiver medo, ele é louco. Aquele equilíbrio. A virtude está no meio termo, né? Quando falta a virtude, a carência, né? Essa virtude que é coragem, nós temos o covarde. E quando é em excesso, nós temos um louco, né? Que não se pode confiar. Então, segundo Aristóteles, nós devemos buscar o meio termo. E ser corajoso é o meio termo entre a loucura e a covardia. Então, o ser racional, ele vai ter que buscar esse meio termo. Ser ético significa agir de acordo com o meio termo. Mais uma metáfora do navio. O navio, né, ele quando navega, está falando aqui dos navios lá daquela época, dos gregos, né, o pescador, por exemplo, ele não pode aproximar tanto da margem, que ele pode bater o navio na rocha, encalhar, e também ele não pode ir tanto mar adentro. Ele tem que buscar o meio termo, certo? Ou ele se perde à deriva, né? Ou ele se afunda. Então, esse capitão tem que buscar o meio termo. Também o homem sábio, racional, é aquele que busca o meio termo. É aquele que, antes de gastar a sua fortuna, entregando tudo, né, para aquele que está pedindo, ou ser mesquinho e guardar e não dar nada, o homem racional, ele não é esbanjador, não ostenta, mas também não é mesquinho. Ele dá de acordo com a necessidade de cada um. Ele é justo, ele avalia. Então, ser racional significa quando a gente toma consciência de nós mesmos, conhecemos a nossa capacidade de pensar, de refletir, não viver como os outros homens, né, que vive somente de satisfazer as necessidades do corpo. Daí Platão divide, né, as almas,
Quem vive para satisfazer as necessidades do corpo por impulso é como os outros animais. Quem vive das emoções, dos sentimentos, também está igual aos outros animais, mas o ser racional é aquele que, né, reflete sobre isso. Ele não deixa de sentir, ele sente, mas ele dá uma direção, já que ele não pode eliminar. Ele direciona, certo? Eu vou direcionar os meus sentimentos. Eu não posso deixar que meus sentimentos afetem o outro de forma negativa. Eu não posso deixar que os meus prazeres, elas violam o direito do outro, certo? Então, eu preciso dar uma direção. Eu tenho que satisfazer os meus prazeres, os meus desejos, mas eu tenho que usar, né, critérios aceitáveis para o outro, né? Então, o ser racional é esse que avalia, esse que antes de deixar-se levar, ele consegue, né, olhar, observar, analisar e direcionar. Ser racional não é ser frio, não ter sentimentos como um robô, não. Ser racional é saber quando, onde, como agir e por que agir, certo? Uma pessoa livre nem uma pessoa que faz tudo o que quer. Ele apenas, essa pessoa, não conhece os motivos que o faz decidir sobre aquilo que ele quer. O ser racional é livre porque ele não só sabe o que quer, mas ele sabe o que leva ele a querer isso, os motivos que muitas vezes são inconscientes. Então, o ser racional, ele não só sabe o que quer, mas ele sabe por que ele quer. Porque muitas vezes nós queremos uma coisa, mas não sabemos o motivo oculto, né? E nós ficamos só nesse querer. É necessário ir mais a fundo. Freud vai dizer que nós temos desejos recalcados, e esses desejos recalcados que não podem ser manifestos, elas vêm em outra forma, em outra máscaras de desejos. E, na verdade, ao desejar uma determinada coisa, no fundo, é o outro desejo que nós temos aí, certo? E, por isso, aqui, quando a gente tem aquilo que a gente desejou, e depois a gente não deseja mais e vem a frustração. Porque, no fundo, os nossos verdadeiros desejos são ocultos a nós, certo? Então, para Aristóteles, só posso ser feliz na medida em que eu realizo a minha natureza. Uma parábola que Aristóteles usa, muito parecido que Jesus usou, né? Jesus diz, a semente jogada na terra, né, seca, ela não dá, né, não vinga, e a semente jogada na terra, né, que tem rocha, mas tem um pouquinho de terra, né, e tem luz do dia, água, essa semente acaba germinando e dando alguma coisa, nem tanto, mas dá alguma coisa. Mas a semente jogada na terra fértil, esse aí se torna aquilo que ela realmente é. Então, essas sementes têm suas essências, sua natureza, mas não significa que todas essas três sementes que têm a mesma natureza, todos vão realizar essa natureza plenamente. A primeira que foi jogada em terra inóspita, né, terra que não pode dar nada, essa semente não pode dar nada. Ela vai definhando, vai morrendo. A semente que caiu na terra boa, não tão boa, mas terra adequada, um pouquinho, ela vai desenvolver também um pouquinho. Mas a semente que cai na terra boa, essa aí desenvolve e com toda a sua natureza, toda a sua exuberância, certo? Aristóteles também usou essa parábola quando ele diz que, né, nós, como a planta, nós vamos desenvolver nossa natureza de acordo, né, com justamente as condições à nossa volta, de acordo com o treinamento, certo? Pegamos o exemplo do atleta que ele pegou, vamos pegar Neymar. Neymar, ele teve toda a circunstância, toda a condição de ele tornar-se aquilo que ele é, o grande jogador de futebol.
Certamente, ele teve colegas tão bons quanto eles, e muitas vezes até melhor, mas esses coleguinhas não tinham um pai que apoiava, ou esses coleguinhas tiveram que sustentar a família, né, e não se dedicaram ao futebol, porque as circunstâncias não foram favoráveis. Outros foram obrigados a ser aquilo que não eram. Então, Neymar, ele treinou e chegou onde está. Se ele parar de treinar, como fez o Fenômeno, e ganhar um pouquinho de peso, ele não vai ter condições de se tornar o grande jogador que ele é. Então, isso significa que, de acordo com o treinamento, nós vamos realizar a nossa natureza. Para eu dizer que eu sou um ser racional, eu tenho que realizar-se, né, essa natureza. Como? Como eu posso dizer que eu sou ser racional se eu não penso, se eu não reflito, se eu não avalio, certo? A pessoa racional, eu só posso chamá-la de racional, reconhecê-lo como racional, se ele age de forma racional. Eu não posso chamar uma pessoa de racional se essa pessoa vive de impulsos, de prazeres. Eu não posso chamar a pessoa de racional se ela vive somente de emoções. A pessoa racional é aquela que vive no equilíbrio com esses três, mas que a racionalidade, né, ela consegue direcionar esses aí. Muito bem. Gente, queria dar agora uma pausa. Eu quero que vocês façam perguntas, né? Eu nem sei se vocês estão aí mesmo me escutando, que está um silêncio absurdo aqui, certo? Agora eu queria que vocês escrevessem, né? O que é beleza para um cego? Certo? Os cegos também, eles têm sua noção de beleza. Beleza não está só naquilo que aparece à minha vista. A beleza da música, certo? Encanta. O Beethoven, ele reconheceu a beleza que está na música, a beleza sonora, certo? Então, existem várias formas de captar a beleza, certo? Ele não pode, o cego, na ciência, não pode falar de beleza física enquanto vê, mas ele pode tocar, né, e descrever. Para a pessoa ser racional, ela tem que se conhecer, né? Claro, Sócrates, antes de Platão, já havia falado: conheça-te a ti mesmo, né? É a frase que ele pegou lá no portal de Delfos, no templo dedicado a Apolo. Ele foi lá tomar satisfação, né? Tirar dúvida, porque o seu amigo Querofonte diz: Sócrates, você não sabe da novidade. A sacerdotisa me disse que você é o homem mais sábio da cidade de Atenas. Sócrates diz, mas como? Tá doido, é? Ele, então, foi lá para saber realmente, tirar essa dúvida. Ficou aqui na cabeça, você é o homem mais sábio. Aí ele sempre dizia, eu não sei de nada. Então, Sócrates foi lá e Sócrates, né, perguntou à sacerdotisa, realmente eu sou o homem mais sábio? Por quê, se eu não sei de nada? A sacerdotisa diz, por isso, você se conhece, você sabe que não sabe, enquanto os outros homens não sabem de nada, acham que sabem de alguma coisa, mas não sabem o básico, que eles nada sabem. Então você está um passo na frente. Você sabe que não sabe. Você não sabe de tudo, mas você sabe o principal. Você sabe que não sabe. E os outros estão sendo enganados. Eles se auto-enganam. Eles acham que sabem de alguma coisa, certo? Então, ele se dedica, né, à introspecção. Introspecção, né, Sócrates, ele começa a sair na rua e perguntar às pessoas, não para elas ficarem, né, chateadas ou desmoralizadas, mas para introspecção, levar essas pessoas a buscar uma resposta mais verdadeira, né, ou tentar ver realmente o que elas são.
certo? Por Deus, porque Deus, por, por que é que a vida ganha sentido com Deus? Nos filhos, depende. Um professor meu da universidade, né, ele disse que chegou uma senhora e perguntou se ele é ateu. E ele disse, eu sou. A mulher ficou quase com pena e disse, valha, como é que a sua vida tem sentido? A vida não precisa ter sentido, porque a vida não tem sentido. Nada tem sentido. Nós, seres humanos, é que buscamos dar sentido a ela. Só que muitas vezes a gente não tem consciência disso. Mas quem tem consciência de si, ela busca seu verdadeiro sentido, né? Então, nós devemos buscar o sentido da nossa vida. Quem não busca sentido da vida, né, ou um propósito da sua vida, essa pessoa, né, ela vive como os outros animais, sem propósito, certo? Os outros animais não têm propósito. O propósito deles é seguir o que a natureza manda. E as pessoas, quando a sua vida não tem sentido, os outros dão sentido à vida dela, certo? Alguns líderes religiosos que têm um propósito, né? Eles, claro, pegam essas pessoas, né? E traz para o seu projeto, certo? Essas pessoas que estão sedentes de algum sentido, mas não sabem buscar por si mesmo, certo? Todos nós buscamos algum sentido. O que levar o ser humano a continuar a sua vida mesmo no desespero e no caos, como, por exemplo, a quarentena. Exatamente. A quarentena, ele nos levou a perceber aquilo que a gente sempre fugiu de nós mesmos, certo? A quarentena nos fez, né, esse isolamento, nos fez primeiro entrar dentro da nossa casa e passar mais tempo com a gente mesmo e com a família, claro. Mas momentos que a gente tem que entrar no quarto e nos suportar. A gente exige que os outros nos suportam, mas a gente não suporta o nosso silêncio. É difícil uma pessoa entrar no quarto e ficar lá sem fazer nada. Muitas vezes entramos, trancamos, estamos só, mas ligamos a televisão, pegamos celulares, pegamos no livro. Mas para você, né, conhecer-se a si mesmo, tem que abrir mão de tudo isso e buscar cultivar a si mesmo. Cultivar vem da agricultura, cultivar, separar da terra aquilo que não é boa e colocar o adubo, aquilo que é bom, para tornar essa terra mais fértil. Nós precisamos nos cultivar, né, nos tornar cada vez mais fértil. Então, a gente precisa tirar aquilo que não presta da gente, que não é da gente, são crenças que os outros colocaram na nossa mente, né? E cultivar aquilo que realmente somos nós, que são os nossos sentimentos, são nossas emoções, são nossos desejos reprimidos, recalcados, certo? E isso, quarentena, nos forçou a isso, certo? Muitas pessoas, pela primeira vez, estão tendo confronto com elas mesmas. E é um processo doloroso, difícil, porque porque o interior é sombrio, né? Nós precisamos encarar esses monstros internos que estão à sombra dentro da gente, certo? Nós sempre víamos nós mesmos bonitinho no espelho, mas por dentro, certo? É essencial o ser humano participar da política. Aristóteles diz é da nossa natureza ser político, né? É da nossa natureza viver em comunidade. Participar da política, nós estamos sempre participando da política. A política é da nossa casa, a política, né, da escola, a política é a discussão sobre as decisões em que todos podem ser beneficiados ou não com isso. Então, participar da política é participar das reuniões do condomínio.
é participar das decisões da turma da sala de aula. Então, isso é fazer política, é discutir. Também é discutir sobre as questões, né, mas no sentido de cargos públicos, né, de decisões mais gerais, que nós chamamos aí de política, né, em que os ministros, presidentes têm que tomar decisões. Política no sentido geral. Mas isso existe as micropolíticas que acontecem na nossa casa, na escola, na rua, certo? Como Sócrates define a si mesmo como ser racional, certo? Como Sócrates define a si mesmo como ser humano? É justamente porque ele diz, eu tenho sou dois, eu tenho racional e eu tenho corpo, certo? Ele diz, a minha alma sou eu. Ele diz, eu preciso morrer para que eu poder ser livre, né? Ser eu mesmo. A mortificação do corpo plena vida. Negar os desejos, dar uma direção melhor de acordo com o que a minha alma define, a minha mente define, certo? O que me torna humano é a capacidade de pensar, de refletir. Uma pessoa que não pensa, não reflete, ele não é humano. Porque o que define o ser humano é justamente a capacidade de refletir, de pensar, de acordo com Platão, Sócrates. Quando é que a segurança limita a liberdade? Quando a gente busca sobrevivência, né? A gente, para sobreviver, a gente precisa sentir seguro, né? Segurança. A segurança é o que nos previne do impulso mais antigo na gente, o medo, né? O medo da morte eminente nos fez buscar segurança. Nós éramos livres, como dizia Hobbes, na natureza, né? Só que nós, nessa liberdade total, nós sentíamos ameaçados por outro que era tão livre quanto a gente. E ele podia, imagina uma sociedade sem leis, onde todo mundo é livre. Então, a liberdade, ela só acontece, na verdade, quando há segurança. Então, precisamos criar leis para garantir segurança. As leis não nos limitam. Olha, o que nos limita é a liberdade total. Por quê? Porque se eu sair na rua e todo mundo tem liberdade total, eu vou sentir medo e eu vou me recuar, certo? Então, o que limita a minha saída na rua é a liberdade total dos outros. A lei, ela vem me dar justamente essa, essa liberdade de ir e vir, porque a lei vai dizer, você pode sair agora porque os outros não vão te atacar. Eles não têm essa liberdade. Então, a liberdade plena, né? A liberdade plena é justamente eu poder agir dentro da lei, como dizia Montesquieu. Eu agir de acordo com o que manda a lei, certo? A liberdade fora da lei não existe, é selvageria, né? É ilusão de liberdade. Quando não é legal para outra pessoa, já é mais... Não entendi essa aqui. Eu não sei se eu vou poder responder todos, faltam 3 minutos, né? Já que não sei que nada sei, como ele sabe que ele não sabe de nada, já que ele não sabe de nada também? Isso aqui é a lei da contradição, certo? Só sei que nada sei. E se sei que nada sei, sei de alguma coisa. Sei que nada sei. Como você define o legal? Como pode ser legal? Ó, gente, vamos concentrar nas perguntas, senão eu vou me perder aqui lendo. Nunes Filho. Agora só gostaria de agradecer a vocês pelas participações aqui, né, pelos comentários, muitas vezes filosóficos, outros nem tanto, né?
Gostaria de agradecer a vocês pelas perguntas e a gente se vê por aí, certo? Quando acabar as quarentenas, a gente vai se encontrar, matar saudades, talvez poder abraçar, mas não sei né, como é que vai estar até lá, certo? E, por enquanto, a gente vai se encontrando por aqui mesmo. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Muito obrigado, tchau, e até a próxima aula, próxima semana. Qualquer dúvida, fala comigo no WhatsApp, certo? Que a gente discute lá, tá certo?